Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Nos traga muita paz, tá bom? Nesse dia nublado, né? Mas a gente sabe que em cima das nuvens brilha um sol e acima de todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, a gente sabe que tem um Deus que nos socorre e nos dá o necessário para a nossa vida diária, tá bom? Eu queria compartilhar com vocês um versículo do livro de Êxodo, né? Capítulo 24, que Êxodo narra a saída do povo do Egito, né? Na verdade, Êxodo significa partida ou saída, né? E a partir do versículo 13, está escrito assim: E levantou-se Moisés com Joé, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciões: Esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio se achegará a ele. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias, e ao 7º chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. O que eu queria trazer para vocês e para mim aqui é o seguinte: quando a gente tem responsabilidade por uma comunidade, pela família, entendeu? Quando a gente vai se ausentar, a gente tem que preparar a nossa ausência, né? Colocar alguém responsável pelas pessoas, e foi o que Moisés fez, né? Moisés deixou Hur e Arão responsável por aquele pessoal, mas vocês, naquele momento, eram as pessoas que ele tinha como de confiança para deixar no lugar dele. Mas vocês vê que, se vocês continuarem lendo esse capítulo aí, no para frente você vai ver que eles, lá na frente, eles pisaram na bola, mas não é isso aqui, isso é outra história, né? Entendeu? Mas, vamos voltar aqui para esse versículo. O que aconteceu? Moisés subiu, no meio do caminho Moisés deixou Josué e subiu mais acima, a uma altura que Josué não dava para ver o que estava acontecendo lá embaixo, nem as pessoas viam o que estava acontecendo lá em cima, nem mesmo Moisés conseguia ver. Mas Deus deixou Moisés 6 dias esperando que ele o chamasse. Agora se coloca no lugar de Moisés. Moisés tinha um povo rebelde, como a gente somos hoje, entendeu? Moisés ficou esperando esses 6 dias. Se coloca no lugar de Moisés. No primeiro dia a gente ia ficar quietinho, no segundo dia a gente ia ficar quietinho, no terceiro dia a gente ia falar: Senhor, eu estou aqui, tu me chamaste daqui, e aí, como é que vai ficar? É isso que iria acontecer comigo e com você, né? Que não deveria ser assim, porque quando a gente vai, eu sei disso, que a gente vai no médico, vai numa consulta, se demora um pouquinho, a gente já fica meio arredio, já fica começando a reclamar, entendeu? Mas Moisés fez diferente. Moisés esperou. E o que a gente sabe, que Moisés é um homem de oração, entendeu? Vamos supor, uma mulher, quando ela sabe fazer crochê, quando ela pega um tempo
de sobra ela pega a agulha e a linha e vai fazer crochê. Um pintor, quando ele tem um tempo assim reservado, ele vai pegar um pincel e uma tela e vai pintar. O que Moisés fez? A gente não fala na Bíblia, mas a gente sabe que Moisés entrou em oração, entrou em jejum, entrou em santificação, porque ele sabia, em algum momento Deus ia chamar, ele não sabia quando, ele podia até passar mais que 6 dias aí, mas no 7º dia, como às vezes as pessoas falam que o 7º dia é o dia da perfeição, foi nesse dia que Deus chamou ele. E quando Deus chamou ele subiu ao monte lá, para as nuvens, falar com Deus, e as pessoas lá embaixo estavam esperando também, entendeu? Então fica aquele sentimento de espera lá de cima e lá de baixo, e nisso que aconteceu. As pessoas pensaram que Moisés tinha morrido, e as pessoas começaram a se desviar do caminho, começaram a fazer outros ídolos, entendeu? E isso aborreceu a Deus, entendeu? Então o que eu quero trazer para mim e para você é que quando Deus tiver um propósito em nossa vida, quando a gente colocar alguma coisa na mão de Deus, que a gente possa esperar o tempo de Deus. Como é que a gente pode esperar o tempo de Deus? É orando, é jejuando, é santificando, porque a gente só entra na presença de Deus dessa forma, se santificando, orando e jejuando, tá bom? Então que a gente possa entender esse versículo aqui, tirar uma lição desse versículo aqui, que a gente possa esperar o tempo de Deus, que o tempo de Deus é perfeito, é agradável, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você, meu irmão, tá bom? Então, que vocês tenham um final de semana alegre, um final de semana feliz, que vocês possam ser abençoados, que possam caminhar no caminho da luz e que o Espírito Santo guie os passos meus e os seus, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que a gente tenha muita paz, tá bom? Fiquem com Deus. Por todo fiquem na paz.